E aí galera, esse é o canal Versículo por Versículo, onde nós explicamos cada versículo, cada palavra, cada letra, cada vírgula daquele capítulo que você quer entender. Então vamos lá, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 1, a criação do mundo. Simples assim. Eu não vou ler o texto inteiro, até porque é muito grande, então eu vou deixar na descrição para que vocês me acompanhem, tá? Então bora lá. No princípio Deus criou o céu e a terra, tarará, tarará, e aí lá começa. As trevas cobriam o abismo. O que significa as trevas cobrirem o abismo? As trevas na Bíblia significa desordem, desarmonia, bagunça. Simples assim. Sabe, imagina a criação. Gases de lá, um mar revolto para cá, aquela bagunça, fogo, tudo de ruim. Então, as trevas na Bíblia significa isso, uma bagunça sobre o abismo. As trevas estavam sobre o abismo, tá? Seguindo. E as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa é uma parte muito interessante também, porque quando fala que o Espírito de Deus pairava e ainda sobre as águas, por que era o Espírito de Deus e não um passarinho? Por que não era um dinossauro, um cachorro? E por que ele pairava? Ele não corria, não andava, não fazia churrasco, não fazia nada? E por que era sobre a água, cara? Por que não era sobre uma cadeira, sobre uma mesa, sobre uma planta, sobre uma pedra? Vamos lá. O Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia significa o sopro da vida, tá? Isso daí todo mundo sabe. Ele pairava, ele movimentava-se suavemente, ele agitava-se com a intenção de criar. Então, o Espírito Santo, que é o sopro da vida, ele movimentava-se, ele estava com uma intenção de criar em cima das águas. Por que em cima da água? Olha só que interessante. A água, ela é o elemento primordial para se ter vida. Ponto. O meu corpo e o seu corpo, 70% dele é feito de água. Todo animal é feito de água. Tudo que tem vida, tudo que possui vida necessita de água. A água é o elemento primordial para que se haja vida. Então, o Espírito Santo pairava, ele já estava ali com um anseio de criar algo e ele estava acima, sobrepondo as águas. Então o Espírito Santo se movimentava sobre o elemento primordial da vida. Tá vendo que interessante essa parte? E aí nós seguimos. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, versículo 3. Disse Deus: faça-se a luz, e a luz se fez. Essa luz do versículo 3 não é essa luz física que você está acostumado. Essa luz que me ilumina, essa luz que faz sombra, sabe? Essa luz não é essa luz física. Se você for parar para ver, olha só, Deus criou a luz no primeiro dia, no segundo dia ele fez os céus e as águas, o céu e os mares, no terceiro ele fez a vegetação e a terra, e só no quarto dia ele fez os luzeiros, os astros que possuem luz, tipo o Sol, a Lua, Marte, enfim. Então observa, se Deus criou a luz no primeiro dia e só lá no quarto dia foi criar o dia e a noite, alguma coisa está errada. A luz na Bíblia significa esse lado espiritual. Esse lado espiritual não é a luz do quarto dia, porque olha só, presta atenção, lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas. Olha só essas duas coisas, essas luz e trevas. Trevas, retornando já lá naquele primeiro, segundo versículo que eu falei para vocês, que trevas significa desordem, desarmonia, bagunça. Então Jesus já estava falando: eu sou a luz e quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não terá uma vida perdida, bagunçada, desarmoniosa. Entende? Você nunca parou para ver isso, né? Então, bora lá.
Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Outra coisa, duas coisas na verdade que são super importantes, né, nesse capítulo. Duas coisas que vocês vão ver muito, vocês vão ler muito nesse capítulo é que, duas coisas. Deus viu que era bom. Deus criou a luz, Deus viu que era bom e tarará, tarará. Deus criou a terra, Deus viu que era bom, tarará, tarará. Deus criou os animais, Deus viu que era bom, tarará, tarará. Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Deus... Porque a Bíblia sempre fala isso. Tudo que Deus cria é harmonioso, é perfeito, está no plano de Deus e possui uma ordem. Simples assim. Tudo que vem de Deus é perfeito. O pecado, ele vem para separar essa harmonia. Simples assim. Deus cria tudo da mais perfeita harmonia do mundo. E aí vem o pecado e quebra tudo isso. E outra coisa, então tem essa daí. Deus viu que era bom. E outra coisa que vocês vão ver muito é que fala o seguinte. Aqui sim, vocês vão lendo aí, vocês vão ver. Era uma tarde e era uma manhã. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Olha lá, ó, versículo 5. A luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã. O primeiro dia. Isso, uma tarde e uma manhã, vocês vão ver muito recorrentemente nesse capítulo. E por que ele fala uma tarde e uma manhã? Porque como a gente sabe, é uma manhã, uma tarde e uma noite. Por que ele fala uma tarde e uma manhã? Você nunca parou para pensar nisso. Como vocês sabem, o dia começa à meia-noite. E de meia-noite até ali por volta de 5, 6 horas é noite. E essa conotação entre tarde e manhã tem muito a ver com o lado espiritual. Quando nós começamos a vida, nós começamos na nossa escuridão espiritual. Nós somos pessoas com uma infância espiritual, nós não enxergamos, nós somos ignorantes e com o tempo nós vamos nos revelando, Deus vai nos revelando, nós vamos enxergando a luz. E esse é o significado. No hebraico, lá naqueles tempos antigos, o dia começava à tarde. Entende? Então, tem uma conotação espiritual quando ele fala houve uma tarde e uma manhã. Uma tarde e uma manhã. Uma escuridão e um dia. Tá? Vamos para a outra parte. Tarará, tarará. Agora a melhor parte de todas do vídeo. Lá no versículo 26. Pulei. É isso mesmo. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Galera, vocês pararam para perceber o que eu acabei de ler? Façamos. Quem façamos? Por que Deus não disse, agora eu vou fazer o homem à minha imagem? Ele falou, façamos o homem à nossa imagem. Com quem que ele estava conversando? Com quem que Deus estava falando? É o seguinte, Deus é uma união de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então Deus não é uma pessoa só, ele é uma união de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E por que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Não é a imagem que vocês me veem aqui, olho, boca, nariz, orelhinha aqui, né? Ele não fala assim, eu quero uma sobrancelha em cima do olho, um nariz entre os 2 narizes assim, eu não quero, sabe? Não é essa imagem que Deus está falando. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele fala aqui, façamos o homem com responsabilidade, criatividade e moralidade. Ponto. Nós somos seres racionais. Nós sabemos contar 1 mais 1, nós sabemos coisas lógicas, digamos assim. Nós somos criativos, nós compomos músicas, nós desenvolvemos a ciência, que mais? Nós escrevemos, nós fazemos um tanto de coisa, nós somos seres criativos, nós desenvolvemos a ciência de uma certa forma. E o terceiro, nós somos seres morais, nós sabemos o que é certo e errado. A gente sabe que algumas coisas não podem ser feitas, diferente dos animais. Os animais não possuem essas três coisas, racionalidade, criatividade e moralidade. E tem um quarto ponto que é mais importante ainda. Nós somos
os únicos seres que possuem uma alma, que possuem um espírito. Então, essa é a imagem que Deus está falando. Um ser racional, criativo, moral e espiritual. Esses quatro aspectos que nos fazem diferentes de um animal qualquer, que nos fazem diferente de uma capivara, ok? Esse é o ponto. Então, assim, ensinamentos que nós podemos pegar desse primeiro capítulo. Primeiro, Deus não criou tudo de uma vez, como vocês podem perceber. Deus poderia ter parado, falado, eu vou criar tudo de uma vez, para já acabar com essa bagunça. Ele criou primeiro a luz, depois os mares, os céus, depois, no dia seguinte, a terra. Deus ama o processo, galera. Simples assim. Deus não quer tudo. Deus dá uma promessa, Ele não vai te dar ali na hora. Ele gosta do processo. Ele gosta de curtir. Diferente de nós que queremos tudo na hora, tudo de mão beijada, tudo feito ali. Pá! Outra coisa, no 7º dia Deus descansou. E aí a pergunta que eu te faço é, você acha mesmo que Deus precisa descansar? Deus precisava descansar? Deus quis nos mostrar, Deus quis nos ensinar que depois, que sim, é necessário que haja um trabalho, que haja um propósito no trabalho, sim, mas é necessário que haja um descanso. O 7º dia, o domingo, ele é feito para adorar a Deus, se abandonar em Deus, descansar em Deus. Basicamente é o adorar. O 7º dia, o descansar em Deus, faz parte do plano de Deus, sim. Você não é uma máquina. Deus quis te mostrar, descansando no 7º dia dele, descansando que você precisa descansar. Você não é uma máquina. Você tem que trabalhar sim, tem que ter propósito no seu trabalho sim, mas você também tem que descansar, também tem que entregar as suas preocupações a Deus. Você também tem que aprender a descansar no seu domingo, entregar a sua vida, o seu dia, a sua semana a Deus. E hábitos que nós podemos pegar para praticar diariamente, cotidianamente, esses ensinamentos que nós pegamos nesse primeiro capítulo. Primeiro e o principal, entregar a Deus, saber descansar em Deus. Hoje nós somos pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas amarguradas, porque não sabem delegar, entregar os problemas a Deus. Sabe o que eu costumo dizer? É que sempre que eu tenho um problema, eu entrego a Deus e deixo para Ele. Fala, resolve esse problema. É teu. Tem que aprender a descansar. Tem que aprender a entregar seus problemas para quem criou tudo. Tem que aprender a confiar na providência divina. Deus, Ele cuidava, Ele alimentava de Adão. Deus alimentava por meio de ervas, vegetação, animais, tudo. Você tem que aprender e tem que confiar nessa providência divina e ponto, tá? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele possui tão mais informações, tão mais explicações do que esse primeiro capítulo. Então, leiam, estudem, estejam sempre atentos. E aquele negócio de sempre. Curta, compartilha, se inscreve e é isso aí. Até o próximo vídeo.